hoje é tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite, seja bem-vindo ao culto da Igreja da Vila. Este é um momento muito especial para os nossos corações, o tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. É nesse espaço, é nesse tempo que a gente sente o coração aquecido pelo sopro do Espírito, nos dando vida
e nos convidando a uma nova semana. É nesse espaço que somos encorajados e desafiados pela palavra de Deus a mantermos a nossa fé firme diante de tanta tribulação e de tanta dificuldade. Nosso tema desse próximo mês será sobre alegria. Nós vamos expor a carta aos Filipenses. Então, com muita alegria, a gente vai começar esse culto. Eu quero começar lendo para vocês o Salmo 28, versículo de número 7. Salmo 28, versículo 7 diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele, somente nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico o louvarei. Para você que tem experiências profundas e significativas com Deus, esse é um tempo de você louvá-lo e adorá-lo. Você que está na expectativa da proteção, da ajuda de Deus, esse é o tempo de demonstrar toda a sua confiança, tranquilidade no Senhor. Você que está passando por lutas e dificuldades e tem uma lágrima nos seus olhos, este é o momento de experimentar o consolo, a ajuda que vem da parte de Deus. Ele abençoe o seu coração. Cultue ao Senhor com tudo que você tem e com tudo que você é. Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Que alegria grande poder partilhar mais um momento de culto com vocês. Nós vamos cantar aqui algumas canções e eu peço, por favor, partilhe esse momento comigo. Não fique só assistindo, cante. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te adorarão. Sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te adorarão. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois
Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? A aula passada nós vimos a maravilhosa notícia que é poder se jogar nos braços de Deus e confiar em Deus plenamente, porque a gente conhece Ele por meio da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um outro sentimento, preconceito. Preconceito é quando a gente olha uma pessoa, não gosta dela, sem ao menos conhecer. Pois é, pode ser porque ela pensa diferente de você, ou porque ela tem mais coisas do que você, ou porque fisicamente ela é diferente de você. E isso pode causar muita dor, muita tristeza e consequências terríveis. Na palavra de Deus, na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 27, diz assim: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Ele. Nós temos algumas qualidades que Ele também tem. Quer um exemplo? Nós somos inteligentes, amorosos, criativos, justos. Se algo ou alguém está sendo prejudicado, a gente sabe. Confiáveis e muito mais. E isso não é da hora? É muito legal. Por isso que nós não devemos olhar para as outras pessoas com pensamentos preconceituosos, porque ela é igual a você, sem tirar nem pôr. Porque você e ela, todos nós, todas as pessoas, somos parecidas com Deus. Então nós devemos acolher e conviver com as diferenças, incluir aquele que tem mais dificuldade em ciências, por exemplo. Chega, ajuda o cara, ao invés de ficar tirando um sarro da cara dele, ou vice-versa, você tem mais dificuldade em ser amoroso. E com seu colega, que já tem mais essa facilidade, pode ser exemplo para você. Então, zoar, falar mal do outro é errado, crianças. Está super errado. Nós devemos nos colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, assim como Jesus fez e faz. Mas também é importante falar que quem escolheu o nosso tipo de cabelo, a cor dos nossos olhos, o tipo de pele, as nossas qualidades físicas, foi Deus, e por isso é perfeito. E também devemos conviver com as diferenças entre nós. Eu vou compartilhar com vocês aqui
parte de um livro que tem o título Tudo Bem Ser Diferente. Vamos lá? Tudo bem ter um dente a menos, ou 2, ou 3. Tudo bem precisar de alguma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem ter orelhas grandes. Tudo bem ter rodas. Tudo bem ser pequeno, médio, grande, grandão. Tudo bem usar óculos. Tudo bem conversar sobre os seus sentimentos. Tudo bem dizer não para as coisas ruins. Tudo bem ser tímido. Tudo bem chegar em último. Tudo bem dançar sozinho. Tudo bem ter orgulho da gente mesmo. Tudo bem ter mães diferentes. E tudo bem ter pais diferentes. Tudo bem ser adotado. Tudo bem fazer algo legal para alguém. Tudo bem perder as coisas de vez em quando. Tudo bem fazer alguma coisa legal para você. Tudo bem ter diferentes tipos de amigos. Não é porque o seu amigo é diferente fisicamente de você que faz isso ele melhor. Ou porque você seja diferente do seu amigo fisicamente, faz isso você melhor que ele. Esse pensamento é erradíssimo. Jesus nos ensina que nós devemos amar as outras pessoas assim como nós nos amamos. Lembre-se que se isso acontecer com você, ou seja, se alguém tratar você de maneira preconceituosa, conte tudo para o papai e para a mamãe. Conte tudo mesmo. Nós não devemos deixar isso acontecer. Ficou claro, galerinha? Então, vamos contar para os nossos amigos a perfeita criação de Deus. E só nós, seres humanos, que temos essas qualidades, viu? Que bom ser feito por Ele. Vamos pedir para o Papai do Céu em oração para tirar esse sentimento de pensar mal do outro sem ao menos conhecer a pessoa, porque agora nós já entendemos claramente que temos que tratar todos iguais, pois o nosso Pai é o mesmo, Deus. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe. Compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, ou Ali Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você
para que de forma generosa você possa participar, entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe. E neste mês de novembro, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, um texto muito bonito e extremamente desafiador. Bonito porque ele nos fala sobre alegria, desafiador porque ele nos fala sobre posturas que devemos ter diante das lutas e tribulações das nossas vidas. Aqui na Igreja da Vila nós gostamos de pregar em série. Isso facilita muitas coisas, tanto para o pregador como para aquele que está ouvindo. Para o pregador, porque ele já consegue sistematizar durante um mês tudo aquilo que vai pregar. Para você que está nos ouvindo, é muito mais fácil para você acompanhar o nosso pensamento. Então, deixa eu introduzir historicamente e geograficamente a carta de Paulo aos Filipenses. Historicamente e geograficamente, porque eu quero mostrar para você tanto a história dessa cidade como a sua geografia. Filipos é uma cidade grega, uma cidade que foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe II. Filipe II encontrou na região da cidade de Filipos minas de ouro e então, querendo colonizar aquele espaço, ele drenou alguns pântanos e construiu uma cidade forte ali. E deu o nome àquela cidade de Filipos. Ele deu o seu próprio nome. Portanto, Filipos era uma cidade que trazia grandes recursos para o império que Filipe começou a construir e que Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar dele, conseguiu recursos para expandir todo o seu império. É importante a gente saber de Alexandre o Grande porque Alexandre constrói um império que vai abrir as portas para quando os romanos construírem o seu império, terem já um espaço pavimentado para poder ali construir toda a sua ideologia e o seu poder político, econômico e militar. Bem, Filipos também é uma cidade muito importante para o Império, tanto alexandrino como depois para o Império Romano, porque ali será uma cidade estratégica militar. Ela é uma cidade com muitos militares. Alexandre tinha ali uma fonte de recrutamento e também de treinamento de seus soldados. Muitos generais do Império, do exército alexandrino, moravam na cidade de Filipos. Isto continuou com o Império Romano. A cidade de Filipo era conhecida no Império Romano por ser um local de habitação de militares. Era muito fácil você encontrar pelas ruas da cidade de Filipo procissões militares importantes, tanto para exaltar o Império Romano como o exército romano e também o César. Era uma cidade, portanto, com muitas tendências militares. Mas não só isso. Filipo, ali que fica ali na região da Grécia, era uma cidade importante porque é nela que existe uma via, uma estrada importante de comércio, uma rota comercial importante entre o Oriente e o Ocidente. É ali, por exemplo, que se tem um comércio importante de um tecido de cor púrpura que rendia muito dinheiro aos seus habitantes. O púrpura era uma cor rara e ela era tirada do molusco, portanto ela custava muito caro. Custava mais ou menos 2.500 dias de trabalho de um trabalhador comum. É como se alguém que ganhasse um salário mínimo tivesse que trabalhar 2.500 dias para poder comprar uma manta de tinta ou de tecido de cor púrpura. Muito caro, muito caro. Portanto, é uma cidade rica, é uma cidade próspera. Percebe como Filipe é uma cidade, então, estratégica e uma cidade importante, tanto para Alexandre como para o Império Romano? O que é importante para o cristianismo?
Lá em Atos, capítulo de número 16, você vai ouvir a história de uma mulher que se converte, chamada Lídia. Lídia se converte e abriga o apóstolo Paulo. Por que o nome dessa mulher é importante? Porque ela é uma vendedora de tecido. Ela vende tecidos de cor púrpura. Provavelmente Lídia era uma mulher de muitas posses, bem rica mesmo. Tanto é que ela consegue abrigar o apóstolo Paulo por alguns momentos, alguns dias na sua casa. E lembrando que o Paulo não ia sozinho, ele ia com a sua trupe. Portanto, naquela casa houve recursos para abrigar Paulo e os seus discípulos. Não só isso, Filipe é uma cidade importante para o cristianismo, porque ali é fundada a primeira igreja europeia. É ali que Paulo, sem ter nenhum judeu, sem ter ninguém com contato com o Antigo Testamento, se rende ao Evangelho e fundam uma igreja naquela cidade. Provavelmente essa igreja era muito rica. Ela tinha os seus recursos. Ela foi fundada mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Ela tem um papel estratégico importante na missão de Paulo, porque é ela quem envia, vez ou outra, alguns recursos para Paulo. Por exemplo, neste momento em que ele escreve sua carta aos Filipenses. Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso na cidade de Roma por perturbar a paz. Isto é, ele pregava o evangelho, o imperador romano se sentia desafiado e então Paulo estava preso na sua casa. Era uma prisão domiciliar. Não havia prisões como acontece hoje em dia, tanto assim sistematicamente. E então o Império Romano decidiu colocar Paulo numa casa, acorrentado a um soldado romano, até que ele fosse julgado e condenado e morto. Bem, o que acontece quando alguém sofria uma prisão como essa? Ele deveria pagar todas as custas da sua prisão. Ele tinha que pagar o aluguel da casa, ele tinha que pagar o soldado que estaria preso a ele tinha que levantar recursos para a sua alimentação, ele tinha que levantar recursos para a sua manutenção. E Paulo não tinha outra fonte a não ser a oferta que os irmãos enviavam a ele. E foi assim, então, que Paulo recebe uma oferta muito especial da igreja da cidade de Filipe. Epafrodito, provavelmente um dos pastores daquela cidade, daquela igreja, é enviado até Paulo com algumas ofertas que iriam abençoar Paulo no momento crucial da sua vida, num momento muito difícil, muito difícil. E então Paulo escreve uma carta, a carta aos Filipenses, agradecendo as ofertas, dizendo a eles a respeito da sua situação, mostrando para eles a esperança em Jesus Cristo, mesmo diante da prisão, e também corrigindo um pouquinho a rota. Por exemplo, sobre os judaizantes, sobre algumas brigas entre líderes que havia naquela igreja. Então Paulo escreve essa carta e nós vamos ver tudo isso nesse próximo mês, tá bom? Olha que interessante. Paulo, preso, escreve uma carta a uma cidade, a uma igreja, que estava preocupada em relação à situação do apóstolo Paulo, e Paulo então diz para eles: fiquem bem, tenham alegria no coração de vocês. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação bem difícil, bem complicada mesmo, mas como então desenvolver a ideia de ficar bem ou da alegria nesses tempos? Bem, existe um autor médico austríaco chamado Friedrich Frankl, e ele escreveu um texto belíssimo a respeito da sua experiência em Auschwitz. Ele diz assim: nós que vivemos em campos de concentração, podemos nos lembrar que os homens que percorriam as barracas para confortar os outros abriam mão de um último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em números, mas sustentaram provas suficientes de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades, a escolha do seu próprio caminho. Olha que interessante. Esse autor diz que eles estão vivendo uma situação muito complicada. Eles estão presos num campo de concentração. E no meio disso tudo, há a opção de um cuidado mútuo.
a opção de distribuir o último pedaço de pão que se tem. Então ele conclui dizendo: o campo de concentração pode nos tirar tudo. Ele só não pode nos tirar o último movimento de liberdade humana, que são as nossas opções. Nós estamos vivendo sim dias difíceis. 2020 parece viver muitos anos numa semana. Pensem nessa semana. Uma eleição que não termina, o número de pessoas mortas diminuindo no Brasil, mas com 2 picos importantes durante a semana, na quarta e na quinta, mais de 600 pessoas mortas. O que está acontecendo no Amapá? Não é estranho? Parece que a gente vive todo um ano numa semana. A pergunta é: que opção você vai tomar diante dessas situações? Da amargura e ressentimento? Ou da alegria que vem da parte do Senhor? Nelson Mandela disse uma vez, enquanto escreveu uma carta, enquanto estava preso, e disse: deixe suas escolhas refletirem as suas esperanças, não os seus medos. O que você tem anunciado às pessoas? Mais medo ou mais esperança? Paulo está preso. Ele tinha tudo para ser um cara extremamente ressentido, triste. Ele poderia ter todas as razões possíveis para se sentir amargurado. Eu abandonei um projeto de vida importante, ser uma pessoa de destaque na sociedade judaica, para abraçar o Evangelho. E abraçar o Evangelho significou para mim perdas. Ele vai dizer a respeito de tantas coisas difíceis que ele passou na vida depois que ele abraçou o Evangelho. E agora, ao final da sua vida, ele está preso, acorrentado a um soldado romano, tendo que pagar todas as suas despesas para ficar preso. E ao invés de escrever um texto amargurado e ressentido, Paulo opta em escrever um texto de esperança. A igreja de Filipe não precisava de mais medo. Eles já tinham medo suficiente. Eles já sabiam das notícias de Paulo. Eles já sabiam do que iria acontecer a esse sujeito. Eles sabiam que Paulo não tinha nem dinheiro para comer. E a pergunta que eles faziam provavelmente era: será que vale a pena ser um cristão? O que vai ser do evangelho da gente depois que Paulo morrer, o nosso grande líder? Quem é que vai trazer conforto e consolo ou a mensagem da parte de Deus a nós quando Paulo morrer? O que vai ser de nós? Paulo então escreve uma carta no meio disso tudo, dizendo o seguinte: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus. Paulo escreve um texto numa situação difícil e apresenta o cenário para a felicidade. Que cenário é esse, Alê? Em primeiro lugar, para mim, esse cenário de felicidade é aquele onde
aonde nós nos encontramos. Estranhamente, nós sempre buscamos a alegria, ou acreditamos que a alegria ou a felicidade estão distantes, estão além, estão longe de nós. Nunca está aonde nós estamos. Há uma música belíssima chamada Caçador de Mim, que fala um pouquinho dessa eterna busca que temos de felicidade. E a música diz de quanto ele se sente um eterno caçador, nunca encontrando este espaço de alegria e felicidade. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou te contar o que me faz feliz. Eu, um caçador de mim. Diferente dessa ideia, Paulo escreve no versículo de número 7. É justo que assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu tenho vocês em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho. As correntes que Paulo está falando aqui são correntes literais, não são histórias literárias, mas é uma história de verdade. As algemas o encerravam dentro de uma casa, preso a um sujeito que ele não conhecia e que estava ao seu lado para vigiá-lo, para que ele não mais perturbasse a paz da cidade de Roma. Mas mesmo naquela situação, o apóstolo Paulo é capaz de escrever uma das cartas mais vibrantes do seu ministério, a carta aos Filipenses. Ele diz: eu sei do meu sentimento em relação a vocês. Eu sei da alegria do meu coração em reescrever essa carta a vocês, estando nas correntes, preso, estando pregando o Evangelho, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Nós temos uma tendência estranha de projetar sempre situações ideais para admitir a possibilidade de desfrutarmos de felicidade. Dinheiro, fama, poder, beleza. Todas essas coisas são boas e são possíveis. Não, eu não estou dizendo para você não tentar prosperar na vida, não é essa a questão. A questão é quando a gente acredita que a felicidade virá só quando nós alcançarmos essas coisas. A minha pergunta que eu faço é: será que esses elementos têm a capacidade de trazer satisfação e alegria ao coração humano? Segundo o texto bíblico, a resposta a essa pergunta é um grande e sonoro não. Bernardo de Claraval, um grande místico da Idade Média, vai dizer que nós temos um vazio enorme no coração. E nós tentamos preencher esse vazio enorme com elementos que não conseguem ter o espaço suficiente para preencher esse vazio. O vazio desse coração tem o tamanho da eternidade. Ele é infinito. E a gente tenta colocar com coisas finitas. Dinheiro é finito. Poder é finito. Sucesso, beleza, pessoas. Todas essas coisas são pequenas diante do vazio do nosso coração. Como encontrar alegria? Como encontrar alegria em tempos tão difíceis? Um rabino chamado Newton Bonder, ele é autor de um livro recém-lançado chamado A Cabala e a Arte da Preservação da Vida. E ele vai dizer então que a alegria não é um estado, mas é uma condição. Ele diz: o próprio sopro de vida é quem pode nos dar alegria. Percebe que a gente tenta preencher esse vazio com elementos ou estados? O problema é que a alegria não se refere a elementos ou estado. A alegria se refere a uma condição. E como cristão, eu quero dizer a você que uma das condições de sermos alegres é preenchermos esse vazio com alguém que tem o tamanho do infinito. Somente a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são capazes de preencher
todo esse nosso vazio. Percebe então que quando Paulo escreve o sentimento que eu tenho em relação a vocês de alegria, tanto em correntes como pregando o Evangelho, não conseguem, essas situações, pregar o Evangelho ou estar em correntes, não conseguem determinar o fim da minha alegria. Porque se eu estou em correntes, o Senhor está comigo. Se eu estou pregando o Evangelho, o Senhor está comigo. Só poderemos desfrutar da verdadeira alegria, admitindo que onde nós estamos, a presença do Senhor se faz com a gente. Mas em segundo lugar, o cenário ideal para a felicidade é aquele que nos convida a essa intimidade com Deus. Veja o versículo 3 e 4. Paulo diz: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, e eu sempre oro com alegria. Toda terça-feira, eu e o pastor Jones nos encontramos lá no Instagram e eu quero convidar você a estar com a gente toda terça-feira às 7h30, lá no Instagram, ou Ale Porfírio ou no Jones Lobac, para a gente bater um papo sobre oração. E a gente tem conversado sobre oração. E é estranho que muitas vezes a oração passa a ser um movimento mecânico e desprovido de alegria. Paulo, ao escrever esse texto, ele fala um pouquinho para a gente sobre intimidade. E é sobre isso que eu e Jones conversamos toda terça. Convidar a você a fazer do seu movimento de oração um tempo de intimidade com o seu Pai, com o seu Deus. Como um amigo conversa com outro amigo, como um filho conversa com um pai. Sem barreiras, sem milindres, sem teatro, mas de forma muito natural. A prática de oração para o apóstolo Paulo, nesse texto lido, trazia alegria ao seu coração. Porque a oração despertava em Paulo algumas coisas. Por exemplo, a confiança no caráter de Deus. Deus é bom e fiel em toda e qualquer situação. E é no tempo de oração que eu desperto na minha mente essa ideia. Deus continua sendo Deus. Ele não muda diante das situações da vida. Mas também a oração me faz lembrar que ele tem um governo inequívoco inequívoco sobre todas as coisas. O soberano, a palavra final, não é minha, mas a soberania e a palavra final pertencem ao Senhor. É no tempo de oração, de intimidade com Ele, quando nós abrimos o nosso coração de verdade, é que a gente descobre essas coisas. A maioria de nós lida com a oração ou como um movimento mecânico sem alegria, ou só como um grito de socorro, feito às pressas para tentar obter alguns resultados. Mas para o apóstolo Paulo, ela parece ser um meio de desenvolver uma amizade com Deus acima de qualquer outra coisa. Filipenses, eu oro por vocês com muita alegria. Em outros textos, Paulo fala sobre oração. Por exemplo, em Romanos 12:12, ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Veja, Paulo não diz para nos alegrarmos com situações difíceis, mas com a esperança cristã. Sejam pacientes. A situação está difícil. Paciência. E perseverem. Continuem. Lutem em oração. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, até foi esse texto que o pastor Jones trouxe para a gente na terça-feira, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso na mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, não é tempo de muito barulho.
Já há muito barulho aí fora. Talvez seja tempo de quietude e oração. O cenário ideal para a felicidade é aquele que nós construímos em intimidade com o Senhor. Busquem ao Senhor em oração. Perseverem, orem em todo o tempo. Orem por mim, orem pela Igreja da Vila, orem por todos os santos. Orem, continuem orando, orem. Qual o cenário ideal para a felicidade? Em terceiro lugar, é aquele onde a graça de Deus é manifestada. Veja que Paulo no versículo 7 continua e diz assim: quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Veja que o apóstolo Paulo não nega a existência dos problemas. Ele diz, eu estou acorrentado. Não é uma situação tão simples e fácil assim. Mas no meio disso tudo, eu preciso admitir uma coisa importantíssima. Há sinais da graça de Deus em minha vida. A graça de Deus tem a ver com favores imerecidos que vamos recebendo ao longo da caminhada, que nós não merecíamos e que, por menores que sejam, eles podem nos trazer alegria e esperança. Paulo está preso e a presença de Epafrodito trazendo uma oferta da igreja de Filipe, Paulo diz: uau, isso é sinal da graça de Deus. Essa semana eu recebi um grande presente. O Davi fez 13 anos. E que coisa boa é ver e ouvir um pouco da risada do Davi. Vocês devem ter visto isso lá na live. Sinal da graça de Deus. Traz alegria ao meu coração e acredito que traz alegria ao seu coração, que é amigo e irmão do Davi. A graça de Deus não tem a ver com merecimento. A graça de Deus não tem a ver com conquistas. A graça de Deus com o seu maravilhoso amor vindo em nossa direção e nos convidando a esperar nele, tão somente nele. E ele vai cuidar de nós. Sem moeda de troca. Sem moedas de favores. É graça. E a maior manifestação da graça de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo para salvar pecadores. Pecadores como a gente. Pessoas limitadas como a gente. Ele nos salvou em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará graciosamente todas as coisas? Deus entregou o seu próprio filho por você. O que mais você precisa? O que mais você quer dele? É graça. Confie na graça de Deus. Qual é o ambiente que nos traz alegria? É um ambiente onde nós experimentamos da graça do Senhor. Mas finalmente, qual é o cenário que nos traz alegria? É aquele que nos fala da obra de Deus em nosso coração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios de justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para o louvor e glória de Deus. É bem verdade que Deus deseja a nossa felicidade. É bem verdade que Ele fez isso entregando o seu próprio Filho graciosamente. É bem verdade que Ele nos oferece isso através de um tempo de oração e intimidade com Ele. E é bem verdade também que Ele nos dá o presente, o que estamos vivendo, para desfrutarmos desta alegria. Mas é verdade também que o maior interesse de Deus por nós é transformar o nosso coração. E é nessa transformação que a gente vai experimentando alegria. Por exemplo,
quando a gente aprende a amar mais. Não o amor de sentimento, mas o amor de entrega ao outro. É bem verdade que a gente aprende a ser feliz quando a gente tem mais discernimento, mais sabedoria. A Bíblia em Tiago diz que se nós quisermos sabedoria, nós devemos nos ajoelhar e pedir a Deus que vai nos dar. E eu acredito que quando levantarmos as nossas cabeças e abrirmos os nossos olhos após orarmos pedindo Deus nos dê sabedoria, Ele nos diga, está aí um livro preto, bem diante de você. Leia-o e você vai encontrar a sabedoria que eu estou te dando. Nos momentos difíceis da vida, de decisão, a gente pode encontrar orientação na palavra de Deus para vivermos melhor. Ainda, Deus deseja a nossa felicidade, mas para isso Ele deseja fazer em nós uma transformação tal que nos torne uma pessoa mais pura e irrepreensível. Num jargão cristão, nos torne mais santos. Ser santos, como o Senhor é santo. E que a minha presença seja uma presença irrepreensível. E quando a vida me oferecer oportunidades de erros, eu opte pelos valores e princípios de Deus para que assim eu possa acertar. Isso vai trazer felicidade ao seu coração. E finalmente, Paulo diz, de frutos da justiça. Frutos da justiça. No capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confiem que o Senhor tem uma grande obra para fazer nas nossas vidas. Mesmo quando tudo parecer bagunçado, quando tudo parecer instável, existe alguém no meio de tudo, com uma planta em suas mãos, sabendo exatamente o que deve fazer ou não fazer, para tomando as decisões corretas a respeito das nossas vidas, derrubando os muros e construindo outros, quebrando paredes e remendando outras, deixando a gente mais bonito, mais parecidas com Cristo Jesus. Tempos difíceis, né? Eu sei. Eu também estou vivendo esses tempos complicados. E o que a gente vai fazer com eles? Há dois caminhos. O primeiro da amargura e do ressentimento. E talvez daqui a alguns anos, quando a gente contar a história de 2020, a gente conte com muita acidez, com muito veneno, com muito amargor na boca. O segundo caminho é o caminho da felicidade que vem do Senhor. E aí talvez quando a gente contar 2020, daqui a alguns anos, a gente diga das situações difíceis e complicadas que passamos, mas com muita doçura, com muita amabilidade, com muita verdade e com experiências profundas e significativas do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Viva o presente. As situações que você está experimentando. Se você está guardando a quarentena, ficando em casa, faça do ambiente familiar um ambiente mais amável, um ambiente mais gostoso de se viver. Se você está vivendo tempos de trabalho, tendo que trabalhar, viva esses momentos de trabalho com muito cuidado a respeito do coronavírus, mas com muita dedicação. Se as situações estão difíceis, e eu acredito que elas estejam, passe por tudo isso com mais doçura. Seja mais brando, menos amargo, menos ácido. Seja mais amável, tenha mais alegria. Como? Ponha tudo em oração. Coloque diante de Deus a sua vida e tenha um relacionamento de amizade com Ele. E você nunca mais estará sozinho. No meio disso tudo, acredite, a graça vai estar presente na sua vida. Mesmo quando tudo desmoronar ao seu lado,
a sua salvação, a sua vida eterna é garantida por Cristo Jesus. Mas saiba que enquanto esse dia da eternidade não chega, aqui na história, Deus está realizando uma grande obra no meu e no seu coração. Eu encerro lembrando você a respeito de um hino muito bonito. O hino Sou Feliz com Jesus é um dos meus preferidos. Eu canto muito este hino, cantei muito para o Davi quando ele estava lá na UTI, cantei para ele quando a gente estava aqui em casa, canto ainda quando a gente está aqui. A história desse hino é belíssima, a respeito de um pai que perde alguns filhos num grande naufrágio, bem como a sua esposa. E ele escreve essa música. Apesar de eu gostar muito dessa música, eu gosto mais da letra em inglês. Porque ao invés de ele dizer sou feliz com Jesus, em inglês, a letra original do hino diz está tudo bem com a minha alma. O mundo está desmoronando. As situações estão difíceis. As lutas são evidentes. Eu tenho sofrido perdas. Mas no meio disso tudo, está tudo bem com a minha alma. Eu vivo o hoje. Eu tenho tempos de oração. A graça de Deus é manifesta e a obra do Senhor é realizada na minha vida. Então está tudo bem com a minha alma. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida e a vida desses meus irmãos e irmãs que estamos juntos nesse culto. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado e pelo teu amparo. Ó Deus, as situações que estamos experimentando não estão sendo fáceis. Há tantas lutas, há tantas dificuldades, incertezas em relação ao futuro. Há situações no presente difíceis. E nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos e pedir um grande milagre. Sopra o Espírito Santo sobre nós e transforma tanta bagunça e barulho em paz e tranquilidade. Acalma as nossas tempestades e que a gente possa dizer: está tudo bem com as nossas almas. Obrigado pelo texto que Paulo escreveu. Obrigado porque o teu Santo Espírito o inspirou. E essa mensagem que abençoou a vida daqueles irmãos lá na cidade de Filipos, no meio das incertezas em relação ao futuro, possa abençoar o nosso coração aqui e agora. E que nessa série, neste mês, a gente possa ter uma experiência profunda, significativa e transformadora com o Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me guia, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Queridos, uma boa noite. Deus abençoe a sua semana. Deus guarde o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.